Olá, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que a paz, a alegria do Espírito Santo encha o seu coração nesta manhã. Que você tenha um final de semana repleto de alegria e desfrute da sua casa, porque Deus nos criou para desfrutar desta terra. A Bíblia diz que nós vamos comer o melhor dessa terra. Seja bem-vindo, você está no programa Café com Graça. Seja muito bem-vindo, você que está chegando por agora, quero te convidar para se inscrever no nosso canal e também todos vocês que estão conectados aqui, quero te pedir para compartilhar o link da transmissão, né? Principalmente nos grupos que você está participando, grupos de WhatsApp. Copia aí esse link e envia nos grupos. Vamos acordar todo mundo nesta manhã. Vamos abençoar pessoas, mesmo durante o dia, eles vão ver o link, vão clicar e vão ser abençoados com a palavra de Deus. Aleluia! Também dá aí a curtidinha, faça um comentário, porque fazendo isso o algoritmo vai entregar o nosso conteúdo. Nós estamos estudando o livro de Gênesis e tem sido uma grande bênção. Se você, como eu disse, está por aqui chegando agora, volta lá. Nós já estamos há 2 semanas estudando o livro de Gênesis. Começa desde o início para que você possa acompanhar todo o estudo e entender, então, toda a explicação e retirar a vida de Deus que tem para você nela. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o processo de formação do homem, que está aí a partir do verso 7 do capítulo 2. Mas eu quero ler o verso 5 para introduzir aqui o que nós vamos falar. Gênesis capítulo 2, verso 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia o homem para lavrar o solo. Então, nenhuma planta tinha nascido ainda, porque não tinha o homem para cultivar a terra. O que isso quer dizer? Quer dizer que o propósito de Deus só pode ser cumprido através do homem. Por isso que não tinha chovido, por isso que não tinha crescido as plantas, porque a planta vem para que o homem possa lavrar. Como não tinha o homem, não tinha sentido ter as plantas, entende? Então veja, é verdade que o crescimento vem de Deus. Agora, o quanto a semente vai produzir, aí já não vem de Deus, vem do homem, que vai cultivar a terra. Então, é Deus que dá a chuva, é Deus que dá o sol, é Deus que dá a semente, diz a palavra de Deus. Mas o quanto essa terra vai produzir depende do homem, que vai lavrar o solo, que vai cultivar a terra, que vai guardar esse lugar das pragas e de tudo mais. É assim que funciona. Então você vê, Deus quer fazer e Deus quer operar na terra, mas precisa do homem para que esse propósito seja cumprido. Compreende o que eu estou dizendo? Então, se Deus tem o homem, Deus pode realizar o seu propósito. Se Deus não tem o homem, o propósito de Deus fica parado. Porque Deus resolveu agir na terra através do homem. Compreende o que eu estou dizendo? Então é muito importante você compreender isso, que não tinha chovido, não tinha planta nascendo, porque não tinha o homem. Deus quer derramar a chuva, Deus quer derramar a bênção, Deus quer usar o homem de fato como o seu executor do seu propósito na terra. Mas o homem precisa então estar disponível para que ele possa o usar. Amém? Verso 7 diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Alma vivente, ok? Então aqui está a formação do homem.
Deus está formando o homem. Como Deus forma o homem? Deus forma o homem, então, fazendo o corpo dele do pó da terra. Do pó da terra. Ele pega o pó da terra e faz o homem. Deus poderia fazer de outro tipo de material, mas escolheu fazer o homem, então, do pó da terra. Tem duas coisas importantes aqui que eu preciso te dizer. Primeiro, quando Lúcifer caiu, lembra que nós estudamos lá no inicinho, verso 1, Deus criou a terra. No verso 2, a terra estava sem forma e vazia. Eu falei para você que o que destruiu a terra foi a queda de Lúcifer. Então, quando ele caiu por terra, ele foi lançado por terra. Então, Deus pega dessa terra e constrói o homem. Dessa terra frágil e constrói o homem, forma o homem, ou seja, como um vaso de barro, algo frágil. Entende? Isso tem um significado muito grande. Eu devo ter falado para você em algum momento aí para trás que o alvo de Deus não é vencer a Satanás. O alvo de Deus é que a sua criação vença a Satanás. Então Deus cria de onde o diabo estava, Deus cria o homem do pó da terra. Cria qual parte? O corpo do homem. Deus forma o homem do pó da terra. Para quê? Para que o homem seja de fato como ele é, vaso de barro. Essa frase é muito importante. Você precisa compreender ela. Você é vaso de barro. Nós somos vaso de barro. O que é isso? Nós não somos de metal. Não somos de um outro tipo de material. Não, nós somos barro. O homem veio do pó e ao pó voltará. Isso quer dizer que nós somos frágeis. Mas eu disse para você o seguinte: não importa muito o vaso. O que importa é o conteúdo dentro do vaso. Nós fomos feitos para conter a Deus. Nós fomos feitos para ter Deus dentro de nós. Então o vaso é de barro, mas quando o conteúdo é poderoso, então aí tem valor esse vaso. Então, não tem sentido Deus aniquilar o diabo. Não tem sentido Golias matar Davi. Mas o sentido está em Davi matar Golias. O sentido está entre o homem vencer a Satanás. O homem frágil, criado do pó da terra, vencer o diabo. Compreende isso? Segundo, falei duas coisas sobre essa questão do pó. Deus criou o homem do pó da terra e não do ouro, do metal, entendeu? Por quê? Porque senão não tem como germinar nada dentro dele. O homem foi feito do pó. Por quê? Porque a semente que é lançada no coração do homem, ela pode germinar, ela pode gerar fruto. Se o homem é feito de ouro, de um metal precioso, ok, pode até ter um certo valor, mas não vai germinar nada, entende? A Bíblia fala que nós somos uma boa terra e que a semente em nós frutifica a 100, 60 e a 30 por um. Então você vê que a formação do homem começa ele sendo formado então do pó da terra. Qual parte do homem que foi formado do pó da terra? O corpo. O corpo do homem foi formado do pó da terra. Ok. Depois, ainda no verso 7, vamos ler novamente? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o quê? O fôlego de vida. O fôlego de vida. Então Deus agora soprou nele o fôlego nas narinas dele. E assim agora ele pôde ter o espírito na vida dele. O Senhor está soprando o sopro de vida. A vida é o espírito do homem. Entende? Essa palavra fôlego aqui é uma palavra original que significa espírito. Espírito. Então ele soprou nele o espírito. Lá em Provérbios 20, 27, diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Zacarias, capítulo 12, verso 1, diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala ao Senhor o que estendeu o céu, fundou a terra
e formou o espírito do homem dentro dele. Jó, capítulo 32, verso 8. Na verdade, há um espírito do homem e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Então, quando o Senhor forma o homem do pó da terra, o Senhor sopra nele o espírito de vida. O que é o espírito de vida? O espírito de vida é o espírito do homem. O espírito do homem entra nele. Então, há três coisas muito importantes aqui, né? No universo. Uma, o céu. Dois, a terra. Três, o espírito do homem. Por quê? Porque o céu é para a terra, é para governar a terra. A terra é para o homem. E o homem tem um espírito que é para Deus, que é para Deus. Por que Deus criou o homem como um espírito? Por que Deus não criou o homem como um animal? Né? O cachorro tem alma, cachorro tem corpo, mas não tem espírito. Por que Deus criou o homem? Justamente para ser uma casa, uma morada de Deus. O alvo de Deus sempre foi esse, de morar no meio do homem. Mas agora ele não mora no meio, ele mora dentro do homem. Nós fomos feitos para ser habitação de Deus, entende? Romanos capítulo 8, verso 16 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu não sei se você prestou atenção nesse texto, mas eu vou pedir para projetar de novo e você vai perceber algo. O próprio Espírito, com letra maiúscula, testifica com o nosso espírito, com letra minúscula, que nós somos filhos de Deus. O que é isso? Por que eu fiz questão de mostrar essa questão de espírito com letra maiúscula e espírito com letra minúscula? Porque espírito com letra maiúscula é o espírito de Deus. Espírito com letra minúscula é o nosso espírito. Então, o espírito com letra maiúscula, o espírito de Deus, testifica com o meu espírito com letra minúscula, o meu espírito humano, que eu sou filho de Deus. Ou seja, existe uma conexão do espírito humano com o espírito de Deus. Existe uma conexão do espírito de Deus com o espírito humano. Entende? Nós fomos feitos espírito para contactar a Deus, para ter um relacionamento com Deus. Deus não relaciona com animal. Entende? Animais são criaturas, mas nós somos nova criatura. Por quê? Porque temos um espírito agora. Isso aqui é um negócio poderoso, que muitos irmãos às vezes não entendem isso claramente. Então, deixa eu te dar uma ilustração para você entender. Eu estou aqui falando, eu estou com o microfone aqui, esse microfone está conectado em alguma coisa, então tem uma frequência aqui, ok? Se eu tivesse um aparelho de rádio aqui, eu poderia selecionar diversas rádios, frequências de rádio, FM, AM. Por quê? Porque essas ondas estão aqui. Se eu ligar minha TV na minha sala, eu vou selecionar uma série de canais. Por quê? Porque tem um sinal UHF, VHF, que está por aqui. Eu estou aqui no prédio da igreja. Ali deve ter não sei quantos microfones, quantas bases de microfone, frequência que eles estão aqui. O que eu quero dizer para você? Que essas frequências, elas são conectadas por um receptor. Então, se eu tenho um aparelho receptor, eu posso, então, conectar essa frequência, entende? Com aquele aparelho. Seja um microfone, seja o celular, seja um... Vamos colocar um rádio. Então, se eu tenho um rádio aqui, ele é um conector, um receptor. As ondas estão vindo e eu, então, acesso essa frequência com o rádio, o receptor. Eu sou um receptor. Então, eu tenho o meu espírito. Deus é um transmissor. As ondas estão aqui. Para me contactar a Deus, eu preciso acessar o meu espírito. Compreende o que eu estou dizendo? Por que muita gente não consegue ter um relacionamento com Deus?
porque ele vive no campo do corpo ou no campo da alma, mas ele não conecta o seu espírito a Deus. Deus fez o homem espírito. Deus fez o homem corpo, alma e espírito. Ele formou o homem do pó da terra e soprou nele o quê? O fôlego de vida. Agora ele tem um espírito. E o espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. Então Deus quer falar conosco, mas o acesso é somente através do nosso espírito. Entende? Então, o meu corpo, ele contacta as coisas da matéria, as coisas naturais. Então, eu vou substanciar, né, as cores com os meus olhos. Eu vou identificar os sons com os meus ouvidos. Entende? Agora, eu tenho um espírito para perceber o Espírito de Deus. Então, é com o meu espírito que eu vou identificar e materializar Deus dentro de mim. Você está me entendendo? Nosso corpo contacta a matéria. A nossa alma contacta as nossas emoções, vontade e mente. Mas o nosso espírito contacta a Deus. Eu posso ter Deus agindo, mas se o meu receptor não está funcionando, se o meu receptor não está alerta para contactar a Deus, então eu não vou identificar esse sinal. É muito importante isso. Eu vou te falar algo. Nós vamos chegar ali a pouco e vamos falar, capítulo 3, da queda do homem. Entende? E aí você vê que Deus criou o homem espírito, alma e corpo. Mas a queda fez o espírito do homem ficar amortecido. Ou seja, ele perdeu o contato com Deus, ele perdeu a conexão com Deus. Entende o que eu estou dizendo? Então, você entender que você é espiritual, isso é uma identidade. Identidade. Para você usar o seu espírito, você precisa identificá-lo. Para você ter um relacionamento com Deus, você precisa identificar o seu espírito para contactar a Deus. Amém? Corpo, alma. Mas, corpo e espírito. Mas aí, ainda no verso 7, volta lá, verso 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Alma vivente. Vamos entender então. Deus formou o homem do pó da terra, qual parte? O corpo. Deus soprou nele o espírito de vida. O que é o espírito? Espírito do homem. A junção do corpo com o espírito produziu o quê? A alma. A Bíblia diz que o homem passou a ser alma vivente. Então a junção do espírito com o corpo produziu o quê? Produziu a alma do homem. O homem passou agora a ser alma vivente. Entende? A nossa alma é o que contacta as coisas da psique ou coisas psicológicas, né? Aqui estão os nossos pensamentos, a nossa mente, aqui estão as nossas emoções e aqui estão as nossas vontades. Vontades. Entende? Está tudo aqui dentro da nossa alma. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, diz assim: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam encontrados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Então aqui nós temos espírito, nós temos corpo, espírito e alma. Deus formou o homem do pó da terra, soprou nele o espírito de vida, a junção do corpo com o espírito produziu a alma. Então nós temos 3 níveis de necessidades. Primeiro, física, necessidade de comer, necessidade de beber, necessidade de descansar, essa é a necessidade nossa física. Depois nós temos as necessidades psicológicas, né, da nossa alma. Nós temos necessidade de lazer, de conhecimento, realizar desejos, sonhos, né? Tudo isso é uma necessidade da nossa alma. E nós temos necessidades espirituais, entende? Que é de poder perceber a Deus, de ser satisfeito com Deus, de ser preenchido,
entende? Nós podemos perceber dentro de nós. Olha, eu vou te falar, preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Você pode satisfazer as necessidades do seu corpo, você pode satisfazer as necessidades da sua alma, mas você vai perceber que tem um clamor dentro de você, que alguma coisa está clamando ainda dentro de você, querendo algo mais. O que é isso? Isso é uma satisfação de Deus dentro de você, que precisa ser preenchido com Deus. Compreende até aqui? Esse ponto aqui é muito importante. Isso tudo está no verso 7, né? Deus formou o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Aqui nós temos a formação tríplice do homem: corpo, espírito e alma. Nós temos essas três necessidades. Você não adianta preencher só o corpo. Tudo bem, vá para a academia, faça a sua corrida, coma bem, descanse. É uma necessidade suprida. Você tem necessidades da alma, leia um bom livro, tenha conhecimento, realize, né, seja feliz, ok. Mas isso não é tudo. Você vai perceber que é uma necessidade espiritual. Então, esteja na igreja, ouça uma boa pregação, sirva a Deus junto com alguns irmãos, e isso aqui vai fazer bem para você. Você vai perceber Deus dentro de você. Amém? Verso 8. Gênesis 2:8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então Deus, após formar o homem, da maneira que nós vimos agora, de maneira tríplice, corpo, espírito e alma, Deus então cria para ele um jardim e coloca ele em um jardim. Isso aqui tem um significado muito grande. Por quê? Porque Deus não criou ele e colocou numa fábrica. Deus não fez o homem e colocou ele numa escola. Deus colocou ele em um jardim. A Bíblia diz jardim do Éden, que significa jardim de delícias, jardim de prazer. Então a vida do homem não foi feita simplesmente para trabalhar. O homem foi feito para desfrutar. Isso aqui mostra claramente a ação de Deus em criar o homem. Ele está interessado na alegria e no prazer do homem. Deus está interessado. Ao contrário do que os religiosos dizem, Deus está preocupado com a sua satisfação. Deus está preocupado com você. Deus não iria criar você, colocar num lugar para você ser infeliz, para sofrer a vida toda. Não. Deus tem um propósito com você. Mas Deus quer a sua alegria, a sua satisfação. Deus quer que você seja satisfeito e alegre na presença de Deus. Entende? Isso é muito importante, muito interessante, porque muita gente está ensinando aí fora que a vida é um sofrimento, que você só vai ser feliz na Nova Jerusalém. Não, você foi feito para desfrutar dessa terra, para ser feliz aqui. Não ignore o propósito de Deus. Deus tem um propósito de Deus através de você. Mas Deus está interessado na sua alegria. A criação original do homem fala isso. Deus colocou o homem em um jardim de delícias, de prazer. Ou seja, a função do homem aqui também é desfrutar dessa vida. Amém? Verso 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o conceito de árvore aqui é muito importante. Por quê? Porque a Bíblia começa com árvore no jardim e termina com árvore na Nova Jerusalém, também no jardim ali, onde passa o rio e tem uma árvore ali plantada. Ou seja, começa e termina com árvore. Sem falar que a Bíblia o tempo inteiro fala sobre árvore. Nós somos como árvores plantadas junto a ribeiro de água. A Bíblia diz que um cego foi curado pelo Senhor, mas ele não foi curado completamente. E o Senhor perguntou para ele: Você está vendo as pessoas?
Ele falou: "Sim, mas eu vejo eles como árvores. Eu vejo eles como árvores andando". E o Senhor então orou a segunda vez e ele pôde ver claramente as pessoas. Por quê? Porque de fato, árvore é um conceito importante aqui na palavra de Deus. Tem árvore no Éden. Não podemos ignorar. E eu creio que amanhã, hoje é sexta, segunda-feira, eu devo falar então da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós vamos falar, talvez, um dia aqui só sobre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque a árvore é importante. Mas tem duas coisas aqui a respeito da árvore que está nesse texto. Vamos ler de novo? Verso 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Duas coisas então estão aqui: árvore agradáveis à vista e boas para alimento. Então essas árvores, elas eram agradáveis à vista do homem. Por quê? Volto a afirmar o que eu disse. O propósito de Deus tinha a ver também com a felicidade do homem. Então Deus não quer só uma árvore que dê alimento. Deus quer colocar uma árvore que seja agradável aos olhos. É tão bom quando você vai construir alguma coisa ou vai decorar alguma coisa, que o arquiteto coloca aquele negócio de uma forma que fica agradável aos olhos. Quem não entende, ele chega num lugar e ele vê que tem algo destoado, vê que tem algo feio, ele não sabe dizer o que que é. Por quê? Porque não está sendo harmonizado. Você sabe que toda moda que o pessoal aí faz, né, para mulher, né, a combinação de cores, é só olhar na natureza. As combinações estão na natureza. Então você pega lá um pássaro, ele tem uma combinação de cores. Eles pegam aquilo lá e faz a combinação de cores para moda feminina, entende? Você olha na natureza e você vê que está tudo harmônico. Por quê? Porque Deus fez assim. Deus fez assim. O homem não precisa criar muita coisa, basta olhar na natureza. O verde combina com o quê? Ah, o verde combina com amarelo, porque o pássaro tem verde e amarelo. Ah, o azul combina porque está tudo na natureza. Então Deus fez as árvores para o homem não só para alimentá-lo, mas fez as árvores para ser belas aos seus olhos, belas aos seus olhos. Entende? Porque Deus tinha uma preocupação, a felicidade do homem. Eu quero dizer algo para você. Deus tem uma preocupação a seu respeito. Deus quer a sua felicidade. Então, eu vou te dizer algo. Deus fica contente quando ele vê as nossas faces sorridentes. A Bíblia diz que, que a nossa alegria vai ser completa quando nós pedirmos e termos as respostas da parte de Deus. Porque Deus quer fazer na nossa vida. Deus quer a nossa alegria. O Senhor diz no Evangelho, né? Vocês não têm porque não têm pedido. Pede e a vossa alegria vai ser completa. Esse é o propósito. Deus quer a nossa alegria. Romanos capítulo 14, verso 17, fala sobre o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, nós temos que estar alegres na presença de Deus. Entende? Se você está feliz, Deus está feliz com você. Então a sua alegria precisa ser essa de desfrutar em Deus, porque Deus fez tudo para que você vivesse uma vida baseada nesses princípios, principalmente do prazer. Você ter uma casa abençoada, ter uma família abençoada, você ser satisfeito com Deus na sua vida. Deus fez tudo para que você vivesse uma vida feliz. Por isso, o reino de Deus não é só comida e bebida. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no espírito. Amém? Mas aí fala também que ela era boa para alimento. Essa é a segunda coisa importante aqui. Boa para alimento. Então,
O Senhor quer ser o nosso alimento, porque lá no jardim tinha todas as árvores, mas tinha uma árvore principal, que é chamada árvore da vida. Árvore da vida. Então a árvore da vida aponta para Cristo. No Novo Testamento, ele é a videira verdadeira. A videira verdadeira. Por que ele é a videira verdadeira? Porque ele é a nossa comida. Ele é a nossa comida. Entende isso? Volta lá no verso 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore da vida no meio do jardim. Então Deus propiciou uma árvore que fosse alimento para o homem. Então preste atenção no que eu vou te falar, num certo sentido, o novo nascimento não tem nada a ver com pecado. Tem a ver o seguinte, com a necessidade do homem. Deus criou o homem com espírito, alma e corpo, mas colocou uma árvore para que o homem comesse dessa árvore, independente do pecado. Então, em um certo sentido, o novo nascimento não com pecado, tem a ver com a necessidade completa do homem. Entende o que eu estou dizendo? Eu vou te dar uma sequência aqui para nós encerrarmos hoje, mas essa sequência fique no seu coração. Entende? João, capítulo 1, verso 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, no princípio aqui, Jesus já existia, ele é o Verbo, ele é a palavra, ok? Lá em João 1,14 diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Vamos lá? Então, João 1 diz que ele era o Verbo, desde o princípio ele era o Verbo, ele é Deus. Mas aí, agora João 14 diz que o Verbo se fez carne, ele se encarnou e veio no nosso meio e habitou no nosso meio, entende? Aí João 1,4 diz assim: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Vamos lá. No princípio, ele era o Verbo se fez carne e a vida de Deus estava nele. Então, ele é a encarnação, o Deus encarnado cheio de vida. Ok? Tá bom. O que isso tem a ver com a árvore? João capítulo 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Ou seja, então agora o Verbo se fez carne, habitou entre nós e ele estava cheio, a vida estava nele. Mas a Bíblia diz que ele é uma árvore, ele é a videira verdadeira. Ou seja, ele é a árvore da vida. Ele é o nosso alimento. João capítulo 6, verso 57 diz isso. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Meu Pai. Você está entendendo? Então, o Senhor, todas as árvores boas para alimento, mas os olhos. Então, o Senhor queria um ambiente agradável para Adão, mas queria dar alimento para ele. Ele podia comer de todas as árvores. Então, o seu físico poderia comer de todas as árvores, mas o seu espírito precisava da árvore da vida. E o que é a árvore da vida? É o Verbo encarnado. É o Verbo encarnado, cheio de graça e de verdade. E ele é o nosso alimento. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Hoje, nós vivemos espiritualmente comendo de Cristo. Por isso, quando Jesus subiu ao céu, ele deixou uma ordenança para nós cearmos o pão e o vinho, dizendo: Este aqui é o meu corpo e o meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Porque quem come e bebe está comendo do próprio Cristo.
Quando você estuda a palavra, como nós estamos fazendo aqui, você está comendo de Cristo. Quando você ora, você está comendo de Cristo. Quando você adora, você está comendo de Cristo. E quanto mais de Cristo você come, mais forte, mais comunhão com Deus você tem. Aleluia, glória a Deus. Vamos encerrar essa semana com chave de ouro. Deus quer ser o seu alimento, amém? A sua força, e quer gerar para você uma vida abençoada, cheia de alegria no Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo o dia do meu irmão, abençoo o final de semana dele. Senhor, eu declaro que o Senhor é a sua fonte, o Senhor é a sua comida, o Senhor é a sua própria comida. Ó Deus, eu declaro que ele irá comer do Senhor, irá viver pelo Senhor, porque o Senhor será toda a motivação da sua alegria, da sua paz, da sua justiça. Por isso o reino de Deus é isso. E eu declaro que esse final de semana ele vai desfrutar da alegria plena do Senhor, mas também do Senhor como alimento e vida para o seu espírito. Em nome de Jesus. Amém, meu querido? Eu declaro que esse final de semana será repleto de alegria, paz na sua vida. Te convido, você que é de Palmas, a estar conosco 10 horas da manhã no prédio do centro, 19 horas nos demais prédios. Estaremos juntos. Segunda-feira retornamos 8 horas da manhã com o programa Café com Graça. Deus te abençoe.